O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, não prevê chuva nessa terça-feira, mas a temperatura deve se manter amena até o fim do dia. Será um sinal de que o frio chegou? A gente vai direto agora para o Instituto de Meteorologia. Eu vou conversar com o Mamedes Melo. Você já conhece, ele é super famoso, ele sabe tudo e vai explicar para a gente esse clima um pouco mais nublado, com mais nuvens, um pouquinho mais de frio e menos chuva. Mamedes, o que esse tempo está dizendo para a gente? Bom dia para você, obrigada pela participação ao vivo com a gente aqui. Bom dia, Neila. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, esse tempo está dizendo que nós estamos num período de transição, Neila. A hora vai se comportar como inverno, a hora vai se comportar como verão, mas sempre entrando na próxima estação, que é o inverno. Bom, esse tempinho parecido com o inverno que nós tivemos aí nessa semana, ele vai dar uma leve trégua, viu, Neila? Então esse friozinho, ele vai ficar assim com aquela amplitude térmica agora um pouquinho maior, que é característica mesmo do nosso inverno, já aqui no centro-oeste. Aquelas nuvens vão dar lugar agora ao sol na maior parte do dia. E aí o que acontece? De manhã, por não ter assim muitas nuvens, né? Então aquele calor que a Terra recebeu durante o dia, ele vai perder logo para o espaço. Então vamos ter uma temperatura mais baixa no início da manhã, mas em contrapartida, de tarde, essa temperatura começa a se elevar. Já hoje nós estamos prevendo aí uma temperatura à tarde, né, que pode chegar em torno aí dos 27, 28 graus aqui para o Distrito Federal. E, claro, no decorrer, aí, pelo menos até quinta, sexta-feira, essa temperatura pode passar dos 30 graus. Em contrapartida, a chuva chega novamente entre sexta e sábado e depois voltamos a ter novamente esse tempo aí limpo, com aquela característica nossa aqui do Cerrado. Como é que vai ser essas chuvas de sexta e de sábado? São chuvas mais fortes, mais rápidas, mas aquela chuva que vem levando tudo? Ou elas também tendem a ficar um pouco mais amenas? Não, é parecido com essa que você falou no início. Vai ser aquela chuva, né, por ter assim esse aquecimento diurno e a temperatura pode passar aí dos 30 graus. Então pode ser aquela chuva que localmente ela pode ser assim de curta duração, mas ela pode ser assim de forte intensidade. Então a gente não descarta essa chuva que pode ser forte, vinda com algumas rajadas de vento e descargas elétricas. Não descartamos essa possibilidade, não. A gente precisa cuidar da saúde, então, né? Que você está falando de temperaturas bem frias no comecinho da manhã, no comecinho da noite, com temperaturas mais altas ao longo do dia, temperaturas de 27 a 30 graus. Então, a gente vai viver o frio e o calor no mesmo dia, a gente precisa se cuidar. Isso diz alguma coisa sobre o nosso período de seca, que a gente sempre costuma esperar aquela seca mais ali no período de agosto, setembro. Dá para dizer se essa seca vai ser mais severa com essa quantidade de chuva, de ventos frios que a gente está tendo, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não tem sim, tá, Nélia? Quanto mais assim o período chuvoso se prolongar aí para o mês de maio, com certeza quando chega aí para os últimos meses, agosto, setembro, que são os meses que, assim, são os meses que acontece aí as mais baixa umidade, né? E também aí as temperaturas já começam a se elevar, então ameniza pelo menos aí em termos de secura e também em termos de temperatura. É claro, mesmo esses meses sendo mais secos e também já tendendo a uma temperatura mais elevada, a gente não descarta que essa secura ela pode ser um pouquinho mais intensa do que do ano passado. Por quê? Porque nós temos aí com um fenômeno El Niño, que é aquele aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, também modifica toda a circulação geral da atmosfera, ao contrário dos últimos 2, 3 anos, nós vemos com o fenômeno Laninha, que é o contrário, que é o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Então poderemos ter sim um agosto e um setembro talvez mais seco do que do ano passado, Neila. Muito obrigada, Mamedes, pelas informações. Você está muito elegante, de terno e gravata, agora cedinho, às 7h42 da manhã.